Amém. Bom dia a todos. Queria agradecer as suas orações. Nós estivemos durante o feriado visitando a igreja de Londrina, participando de uma atividade especial que foi o pastor Shinji Yahiro chamou de Seikai, uma série de palestras, e entre as palestras nós tivemos vários momentos de oração, de orar por pessoas. Desta vez, a irmã Kauri, que está aqui, e o irmão Akinori e a irmã Maria. Akinori e Maria hoje estão lá na igreja da Lu. Diz que está tendo uma atividade especial para os idosos e foi convidado. Só que Akinori disse que não gostou muito não, porque atividade para idosos, aí ele ficou meio mais, né? A filha convidou, então ele tem que ir, né? Mas foram momentos muito agradáveis junto com os irmãos. Estiveram também um grupo da igreja de Campo Grande, 5 pessoas, e nós aqui do Bosque, mais um grupo da igreja de Londrina. Tivemos oportunidade de ministrar e orar com muitas pessoas. Foram experiências muito profundas, desde adolescentes, jovens, casais, pessoas mais velhas. Então foi um tempo assim muito agradável, bastante trabalho. Nós saímos segunda-feira depois do almoço, fomos almoçar 1h30 da tarde, daí almoçamos e saímos para São Paulo. Saímos quase 3 horas da tarde, e o pessoal de Campo Grande ia continuar atendendo mais pessoas. O pessoal estava brincando que tinha multiplicação de pessoas. Ele falou, mas não estou vendo tanta gente assim aqui. Mas o fato é que, às vezes, uma ministração levava bastante tempo, orando, compartilhando, discernindo de Deus. As mulheres trabalharam muito, as mulheres dão muita dor de cabeça, né? Dizem que as mulheres são mais receptivas e mais abertas, né? Eu digo que as mulheres têm mais problema, desculpa. Mas os homens são mais duros na queda mesmo, são mais difíceis de falar de si mesmos, são mais difíceis de serem ministrados. Mas tivemos oportunidade com vários senhores, jovens, de ministrar, e nós agradecemos a sua oração. Foi um tempo muito agradável, trabalhamos bastante, mas com a graça de Deus, Deus esteve nos abençoando. Pastor Coso e Dona Rosa estão aqui, estavam juntos também, trabalhamos juntos nesse programa. Aqui o Shiro é a esposa da Deb, né? E o Shiro e a Deb são pessoas muito queridas. Conheci ele lá no Japão, mora aqui em São Paulo, nós fomos conhecer ele lá no Japão, né? Tive a oportunidade de fazer o casamento dele e da Deb, e hoje ele está com a sua Obatia, da Tibana-san. Ela sempre que encontrava ela no Indinokai, ela falava do Shiro e falava da sua bisneta, que ela pôde conhecer agora, né? Então é muito, muito bacana vê-los juntos e ver que Deus tem honrado e o seu neto está continuando, né, seguindo na fé que ela abraçou em Jesus Cristo. Irmãos, nessa manhã eu queria compartilhar com vocês algumas coisas e estava orando de modo que eu não pareça ser muito sensacionalista e nem queira chamar a sua atenção impactando com uma narrativa que eu vou fazer aqui. Mas já há algum tempo eu tenho pensado sobre a vida, sobre o que é a vida, do nosso ponto de vista humano e do ponto de vista de Deus. E nós olhamos a vida, de um modo geral, como sendo algo que nos pertence. A vida é minha. Se ela só tem um cartucho aí, é meu. Eu explodo ela, uso ela como bem entendo, afinal de contas ela é minha. Eu tenho direito de fazer dela o que bem entender. Se eu quero estragá-la, quem vai falar comigo? É minha. E o mundo criou um conceito de que a vida pertence a cada um. Cada um
tem direito sobre a sua própria vida. E esse conceito, que talvez seja humanista de um lado, mas é um conceito centrado em si mesmo, centrado no ser humano, tem levado a algumas situações extremas. Eu queria compartilhar de um desses extremos uma reportagem que me chegou por e-mail, e talvez você tenha lido, e é dor, exagerado para talvez falarmos aqui, mas é nos extremos que a gente consegue perceber aonde leva esse conceito. É uma matéria do colunista Carlos Heitor Coni, talvez alguns leiam, alguns ouvem em rádio, e é do portal da Folha. O UOL, Folha, deve ter saído na Folha de São Paulo, e alguém que é assinante encaminhou por e-mail. Eu vou ler uns pedaços, o título da matéria é Uma História Repugnante. É um trabalho jornalístico sobre o último elo de uma cadeia, o destino final dos fetos. Então, abre aspas, a matéria começa. 2 jornalistas ingleses, Mike Lightfield e Susan Kent, fizeram há tempos uma ampla pesquisa sobre a indústria do aborto em Londres. O resultado foi um livro que causou espanto e merece ao menos uma reflexão de todos os que se preocupam com o assunto. Fecha aspas, de todo que se preocupam com a vida. O título do livro é Babies for Burning, Bebês para Queimar, editado pela Serpentine Press de Londres. É um livro que está em inglês ainda. Não é um ensaio sobre aborto, mas um trabalho jornalístico sobre o último elo de uma cadeia, o destino final dos fetos, que anualmente são retirados dos ventres, que não desejam ou não podem ter filhos ou aquele filho. Na Inglaterra, existe uma lei, desde 1967, que permite o aborto legalmente. E esses autores souberam, por meio de informações paralelas, que existe lá em Londres uma indústria de aborto, com uma indústria moderna, com subprodutos e linha, que é a venda de fetos humanos para fábricas de cosméticos. Durante a Segunda Guerra, os nazistas parece que usaram peles humanas para fazer bolsa e o resto dos corpos, principalmente as partes gordas dos corpos, para fazer sabão que lavava as roupas dos exércitos alemães. Abre aspas de novo. Os ingleses não chegam a ser famosos pelas bolsas que fabricam, mas pelo chá e pelos sabonetes, os melhores do mundo. E ele diz assim, o English soap sempre me causou pasmo pela maciez, a consistência da espuma, a sensação de limpeza que dá à pele. Não podia suspeitar que tanto requinte pudesse ter, em alguns deles, as proteínas que só se encontram na carne e carne humana, por sinal. Pois uma dessas autoras, um desses autores, visitou um desses médicos que faziam abortos e levou um microfone escondido na sua bolsa. O médico aproximou para falar mais perto e não falar muito alto, uma vez que o assunto era bastante delicado. Quando nos encontramos, o médico mostrou uma carta. Este é o aviso do Ministério da Saúde, disse com cara de enfado. As autoridades obrigam a incineração dos fetos. Não devemos vendê-lo para nada, nem mesmo para pesquisa científica. Este é o problema. Mas eu sei que o Senhor vende fetos para uma fábrica de cosméticos. Eu estou interessado em fazer uma oferta também. Quero comprá-los para a minha indústria. Eu quero colaborar com o Senhor, mas há problemas. Temos de observar a lei. As pessoas que moram na vizinhança estão se queixando do cheiro de carne humana queimada que sai do nosso incinerador. Dizem que cheira como um campo de extermínio nazista durante a guerra. E continuou, oficialmente não sei de nada. Não sei o que se passa com os fetos. Eles são preparados para serem incinerados, depois desaparecem. Não sei o que acontece com eles. Desaparecem. É tudo. Por quanto o senhor está vendendo?
Bem, tenho bebês muito grandes, é uma pena jogá-los no incinerador. Há um uso melhor para eles. Fazer muitos abortos tardios, somos especialistas nisso. Faça abortos que outros médicos não fazem, fetos de 7 meses. A lei estipula que o aborto pode ser feito quando o feto tem até 28 semanas. É o limite legal. Se a mãe está pronta para correr o risco, eu estou pronto para fazer a curetagem. Muitos dos bebês que tidos já estão totalmente formados e vivem um pouco antes de serem mortos. Houve uma manhã em que havia 4 deles, um do lado do outro, chorando como desesperados. Era uma pena jogá-los no incinerador, porque tinha muita gordura que poderia ser comercializada. Continua a matéria. Chocante, não é verdade? Para não dizer revoltante, para não dizer outros comentários. Eu li isso aqui e falei para minha esposa, que acabou de chegar, você quer dar uma olhada? Eu falei assim, não quero olhar esse negócio não. Eu pensei várias vezes. Não quero entrar em detalhes técnicos. Eu quero dizer que o conceito que nós fazemos da vida nos leva a extremos. O que está acontecendo com a nossa sociedade contemporânea? Mano, isso é na Inglaterra, no Brasil não tem disso não. O que é isso, mano? O Brasil tem disso, e talvez até em escalas piores, porque é feito na clandestinidade. Mas o que eu queria dizer não é discutir a questão ética relativa ao aborto, mas eu queria discutir com vocês, para nós que estamos sentados aqui hoje, qual é o sentido da vida, que é vida para nós. Nesse conceito que o mundo está conduzindo, esse é o extremo, talvez é o fim da picada, talvez é o extremo do extremo, por isso é muito exagerado, rapaz, isso aí não existe, é só ali. Outro dia eu estava assistindo um filme que eu não consegui vê-lo todo, e era a história de um médico que, não se conformando com as coisas pelo mundo de miséria, ele começou a viajar e se envolver nos lugares onde havia sofrimentos. E ele esteve lá num desses países da África. E uma médica, a outra pessoa que era uma paixão dele, foi ver o que acontecia com ele ali. E ela disse, eu não entendo por que você fica neste lugar. E ela foi embora. E ele em lágrimas disse assim para ela, depois que eu vi aquele pequeno bebê morrer na palma da minha mão com não sei quantos meses de idade, por desnutrição, ele disse, eu não podia mais ficar passivo sem fazer nada. Se tornou um guerrilheiro, se tornou um cidadão que rodou vários lugares. Não sei se é ficção ou não. Mas esse conceito de que a vida me pertence e que, portanto, eu faço dela o que eu bem entender, tem levado a humanidade, o ser humano, a um extremo de fazer isso que nós lemos. E a reportagem continua e diz assim, as enfermeiras aqui no começo, elas se chocam, a maioria delas não conseguem trabalhar mais aqui comigo. E ele chega a dizer que a maioria desses bebês, se fosse para uma incubadeira, talvez vivessem esses de mais de 7 meses. Assassinato. Mas é produto. A vida, segundo a palavra de Deus, pertence a Deus. E para nós que cremos, há 3 razões porque ela pertence a Deus. Ela é triplamente de Deus. A vida que nós temos, para nós, ela é triplamente de Deus. Em primeiro lugar, porque a nossa vida física, a nossa criação é obra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Nós não somos frutos do acaso, da evolução casual, de um processo que durou bilhões e bilhões de anos e as coisas foram acontecendo e as coisas foram se unindo e dando certo em condições hiper, mega, super, especiais que geraram condições que permitiram isso e a vida humana surgiu. A Bíblia é clara, Deus criou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ter vida. A nossa vida pertence a Deus porque Deus criou a sua vida. Por direito, ela pertence a Deus. É dele, porque ele criou. Por isso Deus olha para o mundo e se sente responsável pela humanidade que ele criou. Por isso ele intervém no mundo em que nós estamos e nos propõe caminhos diferenciados e nos dá um tempo até que tudo se consome, venha se consumar. Deus não falou assim, essa coisa que eu criei, vamos zerar e joga fora. Ele preservou sempre ele preservou, porque a vida foi criada por Deus, e o projeto de Deus é que nós tenhamos vida e a vida em abundância. A vida não nos pertence, pertence a Deus por direito de criação. Em segundo lugar, a vida espiritual, nós fomos resgatados do pecado. Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. Efésios 2, 1 e 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa vida que nós vivemos agora, vida espiritual, porque estávamos mortos espiritualmente, porque estávamos separados de Deus e não havia vida no sentido espiritual, tantos quantos neste momento que vivem fisicamente e que a vida deles pertence a Deus porque a vida física foi criada por Deus, estão mortos espiritualmente. E há dentre a população mundial hoje uma parcela razoável que tem vida no sentido espiritual, porque foi resgatado da morte espiritual, foi resgatado do pecado. E nós fomos comprados, lavados pelo sangue precioso de Jesus. Portanto, pela segunda vez, a nossa vida não nos pertence. Pertence a Deus, primeiro porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos resgatou, nos deu vida na cruz. Nos deu vida no sentido espiritual. Em terceiro lugar, para nós que cremos e temos uma expectativa, e eu gostaria que você fosse parte desse grupo, que se chama a vida eterna. Ressuscitaremos ou seremos transformados na segunda vinda. Se já tivermos morrido fisicamente, ressuscitaremos. Se estivermos vivos na volta de Cristo, seremos transformados. João capítulo 11, verso 25 e 26, versículo muito conhecido de todos nós. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus, quando Ele foi elevado aos céus, Ele prometeu que viria uma segunda vez, nos resgataria e nós teríamos a eternidade com Ele, a vida eterna. E a palavra diz em diversos textos que falam sobre a segunda vinda, que essa é a bem-aventurada esperança. Essa é a grande expectativa. De vez em quando eu paro e penso na minha família, nos meus pais, na minha irmã, no meu sogro, pessoas queridas, próximas, amigos, pessoas que eu não tenho mais o convívio.
E de vez em quando a gente olha e a gente tem saudade. Outro dia minha esposa viu uma senhora de cabelo branquinho, com um biotipo parecido com o da minha mãe. Falou assim, olha como lembra sua mãe. E eu sou meio duro na queda e disse, sei lá, eu acho que não sei. E não olhei direito. Disse, não, mas parece, não sei. De vez em quando a gente se pega lembrando como que era, como que foi, o que a gente falava, como seria se estivesse. E lógico, todos nós temos saudades. Mas a Bíblia diz que nós temos uma expectativa de que lá na eternidade não haverá choro, não haverá lágrimas, e nós estaremos juntos dessas pessoas e teremos a eternidade junto nos céus. Essa é a promessa que nós temos. E por isso, pela terceira vez, a vida não nos pertence, porque Ele nos deu expectativa de vida que transcende o limite físico e que nos conduzirá à eternidade. O que é o céu? Eu fico pensando, eu não tenho a menor ideia. Quando eu leio o Apocalipse, eu não consigo imaginar o que é esse negócio. Ruas de ouro, porta com pedras preciosas. Eu nem vi ouro direito, acho que o ouro que eu vejo é da minha aliança, e olha lá ainda. Se alguém me botar uma bijuteria na frente, eu não sei se é ouro ou se não é ouro. Para mim é dourado. Eu não consigo imaginar o que é ruas de ouros. E olhando as descrições, eu não consigo imaginar. É uma coisa inimaginável. Mas eu fico imaginando que o céu talvez seria a nossa grande utopia. Eu não me cansaria, onde... outro dia o Décio mandou um e-mail, como que vai ser lá no céu? Nós vamos chegar lá no céu com que corpo? O nosso corpo velhinho ou o corpo mais novo? O corpo quando morreu? Como que vai ser esse negócio? Falei, que legal, essa é uma boa dúvida. Se for assim, eu quero ir na flor da idade, para chegar lá no céu, passar a eternidade, saradão, né? Depois que tiver já meio chumbado, aí vai ser ruim, né? Mas graças a Deus não tem nada a ver com isso, porque a Bíblia diz que nós teremos corpo espiritual, que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Aí eu mandei as descrições do texto, aí ele disse, glória! Que bom que lá nos céus não haverá nada disso. Dor, nem choro, nós não definharemos, não sofreremos. Nós vamos ser completamente restaurados. Seremos, imagina, no seu auge da sua forma física, da sua beleza impecável. Teve um tempo que eu pegava meu cabelo, parecia um Zé Bonitinho, ficava lá... Tempo da vaidade. Eu acho que vai ser esse aí, o Edu do tempo da vaidade. E que bacana que lá nós não teremos limites. Que bacana que lá no céu é a nossa utopia, é a nossa esperança. Quanta conversa com quanta gente a gente vai poder ter. Quanta coisa que a gente não entende nessa nossa dimensão presente, nós vamos passar a entender. E como nós vamos admirar mais ainda a Deus, por saber que aquelas coisas que nós achamos que, puxa Deus, por que isso? E nós vamos enxergar e ver, Deus, como você tinha razão. Como você é maravilhoso. E eu acho que o nosso amor por Deus vai ser infinitamente mais intenso e maior. E a nossa paixão por Ele vai ser muito maior. A nossa vida pertence a Deus triplamente, por direito de criação, por direito de resgate na cruz e por direito de promessa da vida eterna. E se você tem essas expectativas, e assim é, quais são as implicações disso para nós hoje? Abra sua Bíblia. Romanos 6, 12 e 13.
Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo está dizendo aos romanos, uma vez que vocês foram, o corpo de vocês é de Deus, ofereça a eles para a glória de Deus, ofereça a Ele para exaltar o nome do Senhor. Eu gosto muito daquele filme, assisti várias vezes, já não tenho mais visto, vocês devem ter assistido, Carruagem de Fogo. E há um pedaço que a tradução, um amigo nosso, até parente do Hugo, Edson, uma vez fez uma correção na tradução, na versão em portuguesa, e o corredor lá que se tornou um missionário na China, ele diz assim, a tradução em português está, que o cara achava que Deus aprovava quando ele corria. Mas a versão em inglês, mesmo segundo o Edson estava traduzindo, diz assim que ele sentia que quando ele corria, ele agradava o coração de Deus. Significava que quando ele usava o corpo dele para correr e ser aquele atleta que ele foi, ele estava glorificando o nome do Senhor com seu corpo. E depois, no auge da sua carreira, ele deixou a carreira de atleta e foi ser missionário na China. Servir a Deus com o nosso corpo, o que nós fazemos dele? Eu não tenho gula, nós estamos na fase das dietas, né, Ciro? Cortar os carboidratos, maneirar nas gorduras, diminuir o sal, malhar um pouco, né? E tererê, isso aí, mais aquilo. Estamos na fase que as revistas falam, todo mundo é um pouquinho de nutricionista, todo mundo entende um pouquinho de fisiologia do corpo, todo mundo quer ser sarado e isso faz parte da qualidade de vida e tal. Tem a ver, em parte, com isso, com a mordomia do corpo. Mas tem, em parte, com o uso que eu faço do meu corpo. Aonde eu vou, para que eu uso ele? 1 Coríntios, capítulo 6, 13 a 20, fala que do problema, aqui especificamente ele está narrando o problema do envolvimento que o pessoal de Corinto estava tendo com a prostituição. E Paulo vem conversando sobre eles, chega no verso 19, ele diz assim, verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Um corpo, fato, a nossa vida, o nosso corpo, aquilo que é visível aqui, ser criação de Deus, implica que nós devemos viver uma vida de santidade com o nosso corpo. Nós devemos usar o nosso corpo de modo a glorificar o nome do Senhor. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo está dizendo aos crentes de Colossos, vocês receberam Jesus Cristo, ou seja, vocês foram resgatados do pecado, vocês passaram a ter uma nova vida, que não é sua, é de Deus, porque Ele resgatou. Portanto, firme-se na verdade do Evangelho e continue a crescer na fé. O texto que o Reinaldo leu de Colossenses, eu vim com duas mensagens aí dentro da minha Bíblia hoje. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que deve pregar, porque eu estava com muito receio dessa história aí que eu li no começo.
E quando o Reinaldo falou que ia ler esse texto, eu olhei, o texto diz: buscai as coisas lá do alto, vocês não são daqui da terra. Vocês foram resgatados, comprados pelo sangue de Jesus, vocês não são mais cidadãos desse mundo. Não vivam no padrão deste mundo, vocês devem viver como pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. 1 Pedro 2, 1, 2, não precisa abrir lá, diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento. Desejem crescer espiritualmente, queiram aprofundar-se na sua espiritualidade, conhecer a Deus mais intensamente do que você já conhece, buscar de Deus mais ainda. Não coloque um limite de satisfação no seu conhecimento e no seu desenvolvimento espiritual. Busque crescer em discernimento na presença de Deus. Portanto, o fato de Cristo ter nos resgatado do pecado e de nos ter dado uma nova vida em Cristo espiritual, implica que nós devemos buscar uma vida crescente de santidade na presença do Senhor. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. João capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, referindo-se à segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 2 Pedro 3,14 também diz: diante da expectativa da vinda do Senhor, a nossa conduta deve ser uma conduta de irrepreensível. Deve ser uma conduta sem pecados. A nossa vida não nos pertence, porque nós temos a promessa da vida eterna, de que esse corpo mortal será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Portanto, se nós temos essa expectativa, nós devemos viver de maneira santa. A nossa vida não nos pertence, primeiro por direito de criação, segundo por direito de resgate na cruz, e terceiro pela promessa e expectativa da eternidade. A nossa vida não é nossa, e esse é o conceito bíblico de vida. Agora a pergunta não é o que o mundo anda fazendo com a vida, e chega no extremo que um homem que não tem nada a ver com a fé cristã se horrorizou e escreveu, um colunista. O que andam fazendo com a vida? A pergunta é: o que nós andamos fazendo com a nossa vida? O que nós temos feito da nossa vida? Essa é a pergunta de Deus para nós nessa manhã. A implicação direta de que a vida não é nossa é santidade nos três aspectos que Deus nos deu. E se é que nós temos que administrar a vida que Deus nos deu, o convite de Deus é para que nós vivamos em santidade. Então eu fico pensando aos jovens, aos casais, aos mais velhos. A gente não faz ou deixa de fazer porque Deus quer ou não quer. Porque Deus proíbe, a igreja não deixa. Não pode. Porque é certo ou errado. A gente não faz, ou a gente faz. A gente vive em santidade, porque Deus, que é o dono da vida, e nos deu para nós sermos mordomos dela, Ele nos dá o arbítrio, nos dá a liberdade de escolha, nos convida e nos diz que devemos viver em santidade. Esse é o grande desafio.
De vez em quando eu ouço na rádio as mensagens do pastor Ricardo Gondim, algumas vezes já compartilhei com os irmãos, e eu gosto. Às vezes não consigo ouvir toda a mensagem, às vezes ouço alguns pedaços, às vezes ouço um pouco mais, dependendo do tempo, e geralmente é no carro. E essa semana eu estava ouvindo um pedaço de uma mensagem, ele jogou uma frase no meio da mensagem, e eu fiquei pensando, e ele falou o seguinte: que no episódio de Sodoma e Gomorra, a destruição não veio só por causa da iniquidade que havia em Sodoma e Gomorra. Aí na hora eu falei assim, esse cara viajou, mano, que é isso? Aí ele disse assim, lembra do diálogo de Abraão com Deus? E se houver, a oferta foi diminuindo, ele chegou em 10. E se houver 10 justos, o que Deus disse? Se houver 10 justos, por amor desses 10 justos, não destruirei. E a cidade foi destruída, portanto não havia 10 justos. Tinha Ló, a esposa dele, que desobedeceu, olhou para trás, virou estátua de sal. 2 filhas, e os noivos já estavam compromissados, o contrato não tinham desposados, não tinham casados efetivamente, mas já havia um contrato de casamento, e os caras deviam ser da outra turma, porque, vai sair daqui e ir embora? Eu não. E os 2 ficaram lá. Portanto, na conta, 4. E ele diz assim, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo pecado, pela iniquidade que chegou aos céus, também. Mas também foi destruído pela ausência de justos, pela ausência de santos, pela ausência de santidade. Querido, o mundo está cada vez pior, não é verdade? Pais, abre aspas, que talvez tenham jogado filhas pela janela. Filha que mata pai com namorada paulada, neto que agride a avó, professor que dá pancada, aluno que dá pancada em professor, gente se atirando na rua. O mundo está estranho, não é verdade? As coisas não são mais como antigamente. E eu quero fazer esse paralelo para nós. Será que o mundo está para ser destruído? Ou está se corrompendo porque o pecado está crescente no mundo? Ou porque falta justiça? Falta justos? Falta santidade? Eu não quero ser conclusivo, mas eu quero jogar essa pergunta, assim como eu fiquei pensativo. A nossa vida não é nossa, pertence a Deus, por 3 razões: pelo direito de criação, pelo direito de resgate na cruz, pela promessa da vida eterna. E as 3 razões geram 3 implicações que são uma só: vida de santidade. E a pergunta que eu quero deixar para nós meditarmos é o que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal deve dar gosto, deve preservar a vida. E nós somos o sal da terra. E se nós perdemos o gosto, então para que ele serve? Eu quero que você dê uma pensada. Aonde você está, aonde você vive, no meio que você trabalha, com as pessoas do seu convívio. Que você pudesse pensar, não no mundo que chega ao extremo de fazer isso que nós lemos, mas no mundo em que nós, eu e você, que conhecemos a Deus, vivemos. E nós temos um desafio de ser mais sal, de ser mais luz, de viver em mais santidade. Vamos orar. Pai, eu confesso que quando eu li essa história,
meu coração se encheu de dor. Aquele país que foi berço de tantos avivamentos, inclusive o avivamento que dá origem à nossa própria igreja, o avivamento wesleyano, que foi berço de avivamentos tão grandes como no país de Gales, que tem uma tradição tão grande. E a pergunta que a gente faz no nosso coração: onde estão os justos? Eu confesso que naquele primeiro momento eu tive muita tristeza por causa daquelas pessoas que fazem isso. Mas no segundo momento a tristeza tomou o meu coração como cristão. Porque eu me perguntei onde está a igreja para fazer a diferença numa sociedade tão estragada. Onde estão os justos para fazerem a diferença? E ao pensar nisso, Deus, eu tenho pensado na minha própria vida, Deus. Que o Senhor requer de nós uma vida mais limpa diante do Senhor, em mais santidade. Para que sejamos de verdade sal, que dê gosto, que preserve a vida onde nós estamos. Ajuda-nos a sermos dessa forma. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos antes de sairmos atirando pedra e mandando o mundo cada vez mais para o inferno. Ajuda-nos, cada qual, a fazer a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém.